Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 3 de abril, segunda-feira, entramos nessa grande semana que é a Semana Santa, onde a igreja vai nos preparar através das suas leituras a vivermos esse mistério de morte, de cruz e de ressurreição. E eu quero fazer um convite também a você a viver esse tempo como um grande retiro espiritual, um retiro de Semana Santa, através das nossas casas. Então, em especial aqui na Casa do Rio de Janeiro, iniciamos ontem à noite, no domingo, o retiro com o livro do Apocalipse, e as outras casas também estarão vivendo esse tríduo, desde quinta-feira, o nosso retiro de Páscoa, nosso retiro de tríduo pascal. Então, eu quero te convidar essa semana, se você não pode estar fazendo o retiro conosco, que através da liturgia da Lex Divina, seja esse caminho espiritual para a sua alma, esse tempo forte de graça, onde Deus quer visitar os infernos da nossa alma e nos fazer ressuscitar junto com eles. Hoje, a primeira leitura que a igreja nos oferece é do profeta Isaías. Eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito em quem tenho prazer. Pus sobre ele o meu espírito, ele trará o julgamento às nações. Ele não clamará, não levantará a voz, não fará ouvir a sua voz nas ruas, não quebrará a cana rachada e não apagará a mecha bruxuleante. Com fidelidade trará o julgamento. Não vacilará nem desacorçoará até que estabeleça o julgamento na terra. Na sua lei as ilhas põem a sua esperança. Assim diz Deus o Senhor, que criou o céu e os estendeu, e fez a imensidão da terra e tudo que dela brota, que deu o alento aos que o povoa e o sopro da vida aos que se movem sobre ela. Eu, Senhor, te chamei para o serviço da justiça. Tomei-te pela mão e te modelei. Eu te pus como aliança do povo, como luz das nações, a fim de abrir os olhos dos cegos, a fim de soltar do cárcere os presos e da prisão os que habitavam nas trevas. Então, nós conhecemos essa passagem, justamente desse servo que o Senhor escolheu e elegeu. Aqui ele está não só fazendo uma prefiguração a Jesus, mas podemos trazer para cada um de nós, somos esse povo eleito do Senhor, esse servo no qual o Senhor nos sustenta, nos elege e no qual o Senhor derrama sobre nós o seu Espírito Santo. Perceber que há uma eleição de Deus com o seu povo, mas há uma eleição de Deus particularmente com cada um de nós, uma eleição de Deus contigo, que quer te fazer verdadeiro servo, verdadeiro discípulo, para correspondermos não só ao chamado, mas para servirmos ao Senhor. E o versículo 6, ele vai dizer: Eu te chamei para o serviço da justiça, tomei-te pela mão e te modelei, e te pus como aliança do povo, como luz das nações. O Senhor que toma cada um de nós pela sua mão e que nos conduz para fazermos aliança com o povo e com Ele. Então, talvez você é chamado a um verdadeiro ministério na igreja. O Senhor te chama hoje a ser esse servo eleito, seja num serviço da pastoral da vossa igreja, seja como membro de aliança, seja um chamado vocacional, seja ele matrimonial, sacerdotal, vida consagrada, vida religiosa. Hoje o Senhor quer nos convidar a esse mistério de sermos verdadeiros, não só filhos de Deus no qual nós já somos, mas verdadeiros discípulos, dispostos a, de fato, viver esse mistério de discipulado que o próprio Jesus viveu. O salmo de hoje é o Salmo 26. O Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida, frente a quem tremerei. Quando os malfeitores avançam contra mim para devorar minha carne, são eles meus adversários e meus inimigos que tropeçam e caem. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que uma guerra estoure contra mim, mesmo assim estarei confiante. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor, sê firme, fortalece o teu coração e espera no Senhor. O salmo é esse salmo de grande confiança nessa entrada da Semana Santa, O Senhor que é a nossa luz, a nossa salvação, e por isso nós não devemos temer, devemos confiar na graça de Deus. É o Senhor que ilumina os nossos passos, que conduz a nossa vida e que nos salva diariamente. Estamos nesse grande tempo favorável, que é o tempo da salvação da nossa alma. É o tempo de nos deixarmos sermos salvos do nosso pecado, do abismo que habita dentro de cada um de nós. E o Senhor que vai fazer esses gestos de confiança, Ele vai dizer a cada um de nós: ser firme e fortalece teu coração e espera no Senhor.
Então, que não entremos no medo, não entremos na fraqueza, mas ao contrário, sejamos firmes no nosso propósito, no nosso desejo de corresponder a Deus e saber que o Senhor nos fortalece diariamente. E há várias formas de fortalecer a nossa alma através dos sacramentos que a igreja nos oferece, a confissão, a Eucaristia, né, a adoração, estar diante do Senhor, também o acompanhamento espiritual, a leitura orante, mas sobretudo uma vida autêntica de oração. Então unamos nessa Semana Santa o nosso coração a Deus, reforcemos a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração. O Evangelho de hoje de São João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe aí um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tendo tomado 1 libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Disse então Judas Iscariotes, um de seus discípulos, o que iria trair, porque não se vendeu este perfume por 300 denários para dá-los aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa comum, roubava o que aí era colocado. Disse então Jesus, deixa, que ela o conserve para o dia da minha sepultura. Pois sempre terei pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Uma grande multidão de judeus, tendo sabido que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Os chefes dos sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois, por causa dele, muitos judeus se afastaram e criam em Jesus. Então já é o evangelho que vai nos preparar para essa grande semana. O próprio evangelho vai dizer, né? 6 dias antes da Páscoa. Então, Jesus, que já sabia daquilo que iria se cumprir, ele já estava vivendo esse mistério de comunhão. E onde é que passa a comunhão? À mesa. Se percebermos ao longo dessa semana, teremos nas leituras esse momento onde é na mesa que o Senhor renova a comunhão, é na mesa que ele instrui os seus discípulos, é na mesa que ele faz a unidade. E foi na mesa que, de fato, ele viveu esse mistério com Marta, Lázaro e com Maria. E às vezes a gente não tem a consciência do quanto a mesa é um lugar importante do diálogo, da unidade e do amor. Tantos de nós perdemos essa grande qualidade de sentarmos à mesa para fazer uma refeição. Hoje nas nossas casas, cada um faz uma refeição no canto, um no sofá, um no quarto, na cozinha. E aí vai se dispersando essa comunhão e essa unidade. E o Evangelho hoje vai nos trazer para essa grande importância que é estarmos à volta da mesa, reunidos. E é na mesa também que a gente pode debruçar o nosso coração, como fez justamente Maria, né? Tomando esse vaso, né, de libra, de perfume de nardo, que vai ali depositar aos pés do Senhor, como esse gesto dessa mulher que unge e que se debruça diante do Senhor, que entrega o seu coração. E Jesus já sabia que esse movimento seria vivido uma semana depois ali da sua morte, onde as mulheres iriam ungir o seu corpo. E hoje o Senhor nos convida a ungirmos também o seu corpo através da oferenda da nossa vida, mas debruçando o nosso coração sobre os pés do Senhor. E é tão bonito porque é um dos últimos momentos de Jesus, né, ali com a família de Marta, Lázaro e Maria. E quando nós nos unimos ao Senhor, nós somos também perseguidos. Então, Lázaro aqui, pelo fato de viver essa intimidade com Deus, de ter sido ressuscitado por Jesus, também foi perseguido. E devemos aceitar o martírio de sermos cristãos. Aceitarmos que somos propostos à morte quando nós nos decidimos seguir ao Senhor. Não tanto a morte física hoje na sociedade que nós vivemos, mas a morte dos nossos valores e às vezes desprezados da realidade da sociedade, porque queremos buscar uma vida maior em intimidade com Deus, de o segui-lo. Então, que nesta grande Semana Santa, peçamos ao Senhor essa intimidade de Marta, de Lázaro e de Maria. Peçamos essa intimidade com Ele, para que, de fato, vivamos essa semana unidos ao coração de Deus. Então, tenhamos uma santa Semana Santa e que Deus os abençoe.